Olá, olá, estudante, professor Mário Jonas aqui para mais uma aulinha de matemática. E o tema da aula de hoje é pesquisas estatísticas, né? Ó, tinha esquecido aí. Então, o tema da aula de hoje, pesquisas estatísticas. Vamos falar aí um pouquinho sobre o conceito dessas pesquisas e algumas informações importantes que vocês precisam fazer, né, saber, para na hora de resolver problemas. Então, vamos lá? Então, dentro das pesquisas estatísticas, o que seria uma pesquisa estatística? Bom, pesquisas estatísticas podem ser realizadas por diferentes motivos. Estudar um fenômeno social ou econômico, levantar dados sobre uma fauna e a flora de determinada localidade, verificar a opinião dos consumidores sobre certo produto, entre outros. Então, olha só. Quando eu penso em uma pesquisa estatística, essa pesquisa estatística ela é feita com um objetivo. Por exemplo, vamos imaginar que uma grande empresa ela quer abrir uma unidade em um determinado lugar. Essa empresa ela não simplesmente fala assim, o dono, né? Eu quero abrir uma empresa em tal cidade, porque eu acho que vai ser bom. Não. Ele faz um levantamento estatístico. Ele primeiro contrata uma empresa, essa empresa vai levantar dados a respeito da marca, do produto naquela região, para verificar se é viável, se vai ter um bom retorno, um bom rendimento desse produto naquela localidade, tá? Então, as pesquisas, elas têm um objetivo e elas não são feitas de maneira aleatória e nem de qualquer forma, só com o objetivo de colher dados. Então, ela colhe dados, vai fazer um tratamento de dados, gráfico, análise, isso vai gerar uma série de informações que te permite tomar uma decisão. Então, onde é que nós vemos isso com muita frequência? Na internet, por exemplo. Toda vez que eu quero alguma coisa, eu faço alguma pesquisa, né, acesso minha conta do Google e faço uma pesquisa, sei lá, sobre ar-condicionado. Toda página que eu abro que oferece propaganda, eles me oferecem propaganda de ar-condicionado. Por que que isso acontece? Bom, porque como eu digitei na pesquisa do Google sobre ar-condicionado, eles verificaram que eu, enquanto usuário, estou querendo saber sobre ar-condicionado. Então, eles vão me oferecer de todas as maneiras possíveis que eles encontrarem, sempre que eu acesso algum site que tem propagandas vinculadas, eles vão me oferecer propagandas de ar-condicionado. Se eu faço qualquer pesquisa no Instagram ou no Facebook, vão me aparecer postagens sobre aquele determinado produto. Porque já que eu digitei, eu fiz uma pesquisa sobre isso, eles acreditam que eu desejo comprar esse produto. Então, a estatística está sendo utilizada aí. Tem uma grande inteligência artificial que analisa essas informações, esses dados, para poder oferecer o produto para a pessoa que quer comprar o produto, né? Então, é totalmente aceitável essa situação e é uma aplicação da estatística, né? Uma aplicação talvez um pouco ampla demais desse processo, né? Tem muitas coisinhas que acontecem durante isso daí, mas está sendo feita uma pesquisa. Eu faço uma pesquisa, ele entendeu que eu, enquanto uma variável daquela pesquisa que estou querendo saber sobre determinado produto, então quero comprar esse produto. E aí, quando uma grande empresa quer colocar uma unidade em uma determinada região, ele vai fazer isso. Então, ele vai lá pesquisar, né? Vai perguntar verbalmente, contratar uma pessoa, essa pessoa começa a perguntar e avaliar qual é a aceitação dessa empresa naquela região, para verificar se de fato isso é viável ou não. Tá, essas são as únicas maneiras que podem acontecer pesquisa? Não. Vocês com certeza já responderam pesquisas de uma série de coisas. Outro exemplo de pesquisa que eu já participei, de intenção de voto. Toda vez que eu vou em uma farmácia fazer alguma compra, sempre tem um monitorzinho lá com um monte de carinhas, desde a carinha muito vermelha, brava, até uma carinha extremamente feliz, verde. Então, para que serve essa pesquisa? Bom, se muitas pessoas estão marcando carinha vermelha, quer dizer que ou o atendimento está ruim, ou não tem os produtos que ela quer, então dá um feedback para a empresa para ela poder tomar uma decisão. Então, pesquisa estatística, ela tem por objetivo colher dados e a partir desses dados tomar uma decisão. Tudo bem? Então, essa daí é a importância da pesquisa estatística. E olha só, ao planejar uma pesquisa, temos basicamente 3 passos. Então, eu vou escolher o tema.
Tá, eu quero fazer uma pesquisa, vamos pensar aqui, sobre a intenção de votos. Tá? Então, eu quero saber sobre a intenção de votos. Então, eu estou pensando aí em votos. Ah, eu vou escolher a população. Pessoal, quando eu penso em população, eu estou pensando em todos os dados que eu vou analisar, não população necessariamente pessoa, tá? Então, quando eu penso na população, eu quero avaliar os votos do estado de Goiás. Então, quero avaliar os votos do estado de Goiás. Tudo bem? E o tipo de pesquisa mais apropriada para essa situação. Bom, então vamos pensar. Eu quero fazer uma pesquisa estatística, então tem que avaliar aí o tema que eu vou fazer essa pesquisa. Eu vou avaliar a minha população e o tipo de pesquisa que eu vou fazer. Então tem várias maneiras de você organizar essa pesquisa estatística. Tudo bem? Então olha só. A escolha do tema deve ser o primeiro passo do planejamento de uma pesquisa estatística, seguido da escolha da população do estudo e, consequentemente, do tipo de pesquisa mais apropriado para cada situação. Então, vamos avaliar aqui, ó. Tipos de população. E como é que eu posso organizar, né? Tipo de pesquisa, perdão. Eu tenho a pesquisa censitária, por exemplo, e a pesquisa censitária é quando toda a população é investigada. Então, o que seria uma pesquisa censitária? Então, a pesquisa censitária é quando toda a população ela é pesquisada. Então, toda a população foi pesquisada, é uma pesquisa censitária. Tudo bem? Então, olha só. Exemplos. O censo demográfico. Eles vão pesquisar sobre toda a população brasileira, por exemplo, que é o que o Instituto IBGE faz. Ele vai fazer o censo demográfico. Ou censo agropecuário, né? Censo agropecuário. Então, tá ali. Pesquisa censitária se refere a toda a população. Pesquisa amostral. Pesquisa amostral. Pesquisa amostral é quando apenas parte da população é investigada, tá? E é uma parte representativa. Vamos imaginar aqui o seguinte. Eu quero avaliar ali a intenção de votos do estado de Goiás. Aí faz sentido do estado de Goiás, ó. Eu quero verificar a intenção para governador, por exemplo. Faz sentido eu só ir na cidade de Sacrelândia, por exemplo, e fazer uma pesquisa, isso para 5 pessoas? De uma cidade do estado de Goiás, só de uma cidade, pesquiso 5 pessoas. Essas 5 pessoas, elas vão representar todo o estado de Goiás? Não, né? Então, a sua amostra, ela precisa ser uma amostra significativa. Isso tem que ajudar a representar a população. Não vai ser toda a população, não vai ser censitária. Não vai se referir a toda a população. Vai se referir a parte da população. Tá? Então, a amostra é parte da população, mas é uma parte significativa dessa população. Tudo bem em relação a isso? Beleza. Exemplo. A pesquisa anual por amostra, ó, pesquisa anual por amostra de domicílios, que é o PNAD. E as pesquisas eleitorais de satisfação. Então, assim, irão fazer pesquisas em relação a candidatos, sei lá, tem candidato A, B, C, para o primeiro turno, né, em relação ao governo, por exemplo. Vamos sempre utilizar isso daí. Então, eles vão fazendo pesquisa em vários lugares diferentes, para não pegar em lugares que só tem eleitores de um determinado candidato. Por quê? Porque senão sua pesquisa ela seria tendenciosa. Lembra que eu disse? A amostra ela deve representar a população. Então, ele deve fazer uma pesquisa em todos os polos eleitorais ali, de todo o estado de Goiás, de modo que aquilo represente significativamente a intenção de voto dos eleitores do estado de Goiás. Tranquilo em relação a isso? Então, essa parte da pesquisa estatística e com relação à construção dessa amostra ou dessa população dependendo, precisa, primeiro,
vindo do tema. Depois que você escolhe o tema, você escolhe a população. Ah, vai ser censitário, ou seja, eu quero avaliar toda a população envolvida? Não, não quero toda a população envolvida, quero apenas a amostra. Tá, se eu quero apenas a amostra, essa amostra ela precisa ser significativa, tudo bem? Então, olha só, vamos pensar aqui no seguinte. Vamos imaginar que eu queira perguntar sobre a intenção de voto de um grupo de, vamos supor aqui, ó, candidato A, candidato B, candidato C. Aqui eu tenho minha população. Ó, isso daqui é toda a população. E aí eu não quero fazer com toda a população, ou seja, não vou perguntar para todo mundo, porque a população, pensando em quem vota, então são só as pessoas que têm título de eleitor, né? Então aqui são as pessoas que votam. Dentro desse grupo de pessoas que votam, eu vou pegar um pedaço desse grupo aqui, ó, que vai ser a minha amostra. Aí vamos supor que eu fiz a pesquisa nessa amostra, eu identifiquei que dessa amostra, 25% votam no candidato A, 28% votam no candidato B e 22% votam no candidato C. Quando eu somo isso daqui, ó, isso dá 75%. Então, dá 75%. E aqui, outros candidatos, vamos supor que todo mundo escolheu um candidato, então não tem voto indeciso. Então, outros, juntando todos os outros candidatos, somaram 25%, que é o total de 100%. E aí, sempre na pesquisa, ele avalia que tem um erro percentual, porque ele não consegue avaliar de toda a população, ele consegue avaliar da amostra, então ele faz cálculos para pegar um tamanho adequado dessa amostra. E ele sempre menciona que tem um erro, por exemplo, de mais ou menos 3%. Então, quando ele diz mais ou menos 3%, ou um erro de 3% para mais ou para menos, quer dizer o seguinte, que no candidato A, por exemplo, que eram 25%, ele, na verdade, quando as eleições ocorrerem, pode ser de 28% ou pode ser de 22%. No caso do candidato B, pode ser de 31% ou de 25%. No candidato C, de 25% ou 19%. Tá? Então, quando ele diz que tem esse erro de mais ou menos 3%, né, de 3% para mais ou para menos, ele está avaliando que naquela população que ele fez a pesquisa estatística, pode ter ocorrido um erro, porque você não estava pegando toda a população, você estava pegando parte dessa população. Tá? E aí, quando você pega parte dessa população, você não consegue avaliar toda a população, então com certeza vai ter um erro. Mas esse erro também ele é calculado, tudo bem? Então, a parte de pesquisa estatística, nessa introdução aí, uma parte extremamente importante você entender os passos e a sequência que você deve seguir. Tudo bem? Bom, espero que tenha sido esclarecedor essa aula sobre pesquisa e estatística e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.